Olá, turma, bom dia. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar a introdução à semântica, tá? A primeira parte. Nessa primeira parte nós vamos estudar sinonímia e antonímia, ou seja, sinônimos e antônimos. Esse conteúdo está no nosso livro didático, no capítulo 6, e vai das páginas de 197 a 199. Então, dentro desse estudo da semântica, os aspectos tratados por ela são esses: a sinonímia, a antonímia e, no aspecto semântico, a hiponímia, hiperonímia, polissemia e a ambiguidade. Para a aula de hoje, essa primeira parte, nós vamos trabalhar com esses dois casos, o caso de sinonímia e antonímia. Ok? Então, o conceito de semântica. As palavras têm sentidos que podem variar dependendo do contexto em que são grafadas. Aquilo que a gente sabe que muitas palavras têm significados distintos dependendo do contexto em que são aplicadas. É a parte da gramática que cuida os aspectos, ou melhor, é a parte da gramática que estuda os aspectos relacionados ao sentido de palavras e enunciados. É o caso do verbo passar. Vamos ver aqui o verbo passar. Olha só. A mulher está passando a roupa. O que ela está fazendo? Esse verbo passar aqui está empregado com que sentido? João passou no vestibular. Então, esse passando aqui significa dizer o quê? Que ela está engomando a roupa, está passando o ferro elétrico. Aqui, o João passou no vestibular. Esse passou aqui tem o valor de aprovação, né? Ele foi aprovado. Então, o verbo é o mesmo, ó, passar, passar. Aqui, passando e aqui, passou. Então, nesse contexto aqui, tá? Olha só. Está estudando os aspectos relacionados aos enunciados das palavras, tá? O que cada um significa dependendo do enunciado, dependendo do contexto. Olha só. E a sinonímia. Somente um pescador de nome Almon, um homem velho e solitário, permaneceu na aldeia. A gente observou aqui, ó, o verbo permanecer. É possível substituir o verbo permanecer por ficar, sem nenhum prejuízo de sentido, né, para a frase. Sendo que o verbo ficar tem também vários significados dependendo do contexto. Olha aí. Quando em contextos diferentes uma palavra pode ser substituída por outra, dizemos que há entre as duas palavras o quê? Uma relação de sinônimo. Quando essas palavras, né, uma palavra pode ser substituída por outra sem perda de significado, a gente chama isso de palavras sinônimas. Os sinônimos são palavras de sentidos aproximados que podem ser substituídas, né, uma pela outra em diferentes contextos. A escolha, né? A escolha entre dois sinônimos depende de diversos fatores. Em discursos mais técnicos, as diferenças de sentido entre as palavras podem ter grande importância, isso em discursos mais técnicos. Na linguagem cotidiana, as pessoas podem fazer uso das palavras furto e roubo para significar a mesma coisa, mas na linguagem jurídica, a palavra roubo se aplica à situação em que a vítima sofreu algum tipo de violência. Então, olha só, furto e roubo são aparentemente sinônimas, mas no campo jurídico há uma diferença entre as duas. Você é capaz de calcular quantas vezes já utilizou a palavra coisa? E suas derivadas, tipo coisinha,
coisica, coisificar, coisar. Então, olha só. Essa palavra é uma palavra chamada de palavra multiuso. Ó, a história da coisa, que coisa, a coisa está feia para o teu lado. Mais alguma coisa, Senhor? Né? De uma coisa eu tenho certeza. Então a gente observa que a palavra coisa, ela cabe em vários contextos. Olha aí. Ela apresenta tantos significados que acaba servindo para quase todas as situações do nosso cotidiano. De todos, o mais geral é tudo quanto existe ou possa existir, de natureza corpórea ou incorpórea. Cuidado, tá? Utilizar essa palavra para tudo pode revelar pobreza de vocabulário. Por exemplo, numa redação do Enem, não convém a gente utilizar essa palavra coisa. E a antonímia, né, que são os antônimos. Olha só. À noite, o silêncio negro e denso era ainda mais profundo do que durante o dia. O que aconteceu aqui? Foram empregadas duas palavras com sentidos opostos. Noite e dia. O narrador emprega duas palavras que se opõem quanto ao sentido, né? O sentido de noite, diferente do sentido de dia. E os antônimos, né? São palavras de sentidos contrários entre si. Por exemplo, aqui, forte, fraco. Há palavras antônimas que se opõem ou se excluem, como, por exemplo, esquerdo e direito. Braço esquerdo, braço direito. Esquerdo é a oposição, né, de direito. Então, por exclusão, quem é esquerdo não é direito. E o grau de antonímia. Tão difícil quanto existir um perfeito de sinônimos é haver um par perfeito de antônimos. Para alguns casos, é mais adequado falar em grau de antonímia, porque muitas vezes a gente fica na dúvida, saber se essa palavra é realmente um sinônimo, ou melhor, se é um antônimo ou não, porque elas de repente diferem em pouca coisa. Um objeto velho, por exemplo, pode ser o oposto de um objeto novo. Porém, dizer que um objeto é menos velho, em certos casos, pode ser equivalente a dizer que ele é mais novo, o que torna relativa a antonímia entre o novo e o velho. O mesmo ocorre com o par, né? Bom, mal. Ok? Então, os antônimos, olha só. Imigrante, melhor, emigrante e imigrante. São palavras distintas. Aparentemente, são antônimos perfeitos. Porém, olha só, o que é o imigrante? É aquele que entra em um país que não é o seu e vai morar lá. E o que é o emigrante? É aquele que deixa o seu país e vai morar em outro. Olha aqui, pessoa nasceu no Brasil, morava no Brasil e decidiu ir morar em Portugal. Então, de acordo com o esquema acima, nós temos o quê? Um brasileiro que vai para Portugal será imigrante lá e emigrante no seu país de origem. A partir do momento que ele saiu do Brasil, ele é imigrante e ele é emigrante no seu país. Olha. Já o português que vem para o Brasil será imigrante aqui e emigrante no seu país de origem. Entendido? Então, eu espero que vocês tenham entendido e na próxima aula a gente vai continuar com a introdução à semântica. Até a próxima.